Se colocar de pé. Hoje nós vamos ler 2 capítulos da Bíblia. A palavra diz que ela é quem é luz, é quem é lâmpada, é quem nos liberta, né? Então a coisa mais interessante é a palavra. Hoje eu tenho pedido a Deus o que é que vou ministrar, e durante toda a semana Deus disse: hoje a ministração é para dentro. A gente vai falar mais para dentro do que para fora. Amém? Então abra aí no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 e depois o capítulo 4. Livro do profeta Jonas. Se você estiver perto de alguém que tenha dificuldade em abrir, ajuda essa pessoa a abrir a palavra de Deus e nós estarmos juntos na leitura desse texto. Quem abriu aí, diga: eu vou para o céu. Amém. Quem não abriu, eu vou esperar você para a gente chegar juntos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Certa vez alguém perguntou assim, disse: quem quer ir para o céu? Aí eu, amém. Ele disse: pronto, tem um rapaz ali que está levando agora. Não, peraí, mas é daqui a pouco, né? Então abre aí, Jonas capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Diz o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam. Cobriu-se de pano de saco homens e animais, e todos clamaram a Deus com todas as suas forças: deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus ouviu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isto que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isto que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrou-lhe do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte,
Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriente muito forte, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isto, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha dado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Senta aí um pouquinho. Eu imagino que a grande maioria que está aqui já ouviu falar do profeta Jonas. Quando você é criança, na escola ou na escola bíblica dominical, você conhece a história dele também, do homem que foi engolido pelo peixe, não é? Alguns livros, algumas pessoas ilustram dizendo que é o homem que foi engolido pela baleia. Eu penso que ele foi engolido pela piaba. O peixe é meu, eu boto o meu, a piaba. O milagre, cada um tem de seu tamanho. Eu imagino que todos que estão aqui, quando ler esse texto, percebem que Jonas tem uma intimidade com Deus. Uma intimidade tão grande ao ponto de Deus dizer para ele o que ele vai fazer de uma forma muito clara, de uma forma muito apalpável. Ao ponto de Deus dizer para ele: olha, eu quero que você vá, que você chegue para Nínive, que você diga para ela o que vai acontecer, que você fale o tempo que ela tem, que você diga as coisas que eu estou te dizendo. Então, Jonas era alguém que ouvia a voz de Deus. É alguém que sabia da missão que o Senhor tinha para ele. Mas apesar disso tudo, ele decidiu viver na contramão daquilo que Deus chamou ele para viver. E aí agora Jonas passa a ser conhecido como o profeta que tentou fugir da missão dada por Deus para ele. Às vezes Deus dá algumas coisas para a gente, né? E a gente às vezes vai na contramão do que Deus fez. A gente dá uma de Jonas. Eu estou trazendo essa narrativa porque o capítulo 2 diz que ele fugiu. Na verdade, o capítulo 1 diz que ele fugiu. Diz que ele foi na contramão do que Deus tinha estabelecido para ele. Em vez dele ir para Nínive, ele foi na contramão, para um lugar mais distante. Ele vai para o porto de Jope, pega um navio. O navio está indo para Tarso, porque Tarso era o lugar mais distante geograficamente de Nínive. Para aquela viagem daquele porto. Então, ele tenta fugir da missão dada por Deus para a vida dele. Diga comigo: Deus tem uma missão. Você pode falar mais forte? Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para a igreja também. Eu e você é a igreja de Deus. Deus tem uma missão para a igreja. E a gente precisa descobrir se a gente está cumprindo a missão ou se a gente está fugindo da missão. O fato é que Deus tem uma missão para nós. E a primeira coisa que vemos aqui nesse texto que salta e que eu quero trazer para vocês é a insensibilidade de Jonas, a falta de amor dele pelos ninivitas. Deus havia dado a ele uma missão. Deus queria usar aquele profeta que foi usado muitas vezes. Quantas vezes Deus já usou você? Quantas vezes você estava orando em casa e a luz acendeu e Deus deu a você uma palavra? Quantas vezes você estava no lugar e Deus fez você olhar para alguém
e disse: fala para ela. Quantas vezes você pegou o seu celular e disse: eu vou mandar uma mensagem aqui, do outro lado a pessoa estava pensando num suicídio talvez, ou pensando em destruir a família, ou achando que a vida acabou, e aquela mensagem chegou. Quantas vezes sem falar Deus usou você? Quantas vezes Deus usou você no teu ministério? Quantas vezes Deus usou você para pessoas que você era a pessoa improvável de Deus usar? Quantas vezes Deus ainda continua te usando? É lindo, irmãos, quando a gente encontra alguém que é usado por Deus. Quando a gente encontra alguém que diz: Deus, eu estou aqui, molinho, eu estou afim, eu estou livre para que o Senhor me use. Jonas era um profeta que Deus usava, mas Deus ainda queria usar mais ainda ele, mas ele estava insensível à voz de Deus. Deus quer nos usar, mas às vezes a gente está insensível, porque a gente está cheio de demandas, porque a gente está cheio de si mesmo, a gente está cheio da nossa vontade, dos nossos desejos. Às vezes estamos cheios de tanta coisa que a gente quer Deus, mas está insensível à voz de Deus para andar na direção do que Deus estabeleceu. Deus já havia usado aquele homem. Pergunta aí para alguém que está aí perto: Deus já usou você? Amém? Deus já usou? Eu tenho plena certeza que Deus já usou essa igreja. Mas eu tenho mais certeza ainda que Ele continua querendo usar. Deus quer usar você. Deus quer usar o teu ministério. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar os teus dons. Deus quer usar os teus talentos. Ele quer usar. Mas eu e você tem que estar disponível para aquilo que Deus quer realizar em nós. O problema é que a gente às vezes está feito Jonas, irmãos, insatisfeito, insensível, acomodados. Quem eu sair, quem eu me levantar, quem eu vou, chama outro. Não, para mim isso não está legal. Eu prefiro ir para longe do que fazer esta obra. Às vezes nós estamos insensíveis à missão da igreja. A missão da igreja é indo e pregando o evangelho a toda criatura. Mas às vezes nós como igreja não estamos fazendo. Às vezes nós como indivíduo estamos dentro da igreja, mas não para ir, mas para receber. Esses dias eu conversava com um pastor e ele me levou a refletir uma coisa muito tremenda. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já viram uma abelha? Deixa eu ver se a mão aumenta aí. Quem já viu uma abelha? Talvez a mão diminua ou aumente, não sei. Quem aqui já foi picado por uma abelha? Se você foi, a diaconisa Viviane, muito mais. As abelhas perseguem ela. Foi picado por uma abelha. Quanto sabes o que a abelha produz que o ser humano gosta muito? Mel. Olha aí, tá vendo? Todo mundo sabe, tá na benção, né? Parecendo Wilson, jardim da infância, estou fazendo o pessoal, né? Mas não é não, irmãos, calma, a gente vai chegar lá, você vai entender. A gente gosta de mel. Agora você sabe por que a abelha produz mel? Alguém aqui sabe? Não, eu sei que ele é bom, mas você sabe por que a abelha produz mel? Vai saber agora. Nunca mais vai esquecer. Ela produz para não morrer. A abelha produz mel para não morrer. Ela percebe que mel
é um alimento forte. Ela percebe que mel é um alimento que tem tudo o que ela precisa. Ela sabe que o mel tem muitos benefícios. E ele é poderoso. Então, ela produz o mel para ela. Mas a gente vai lá e toma. A gente vai lá e pega. Mas como é que a gente faz para pegar o mel? Geralmente, o apicultor, né? Ele vai lá e bota fumaça. Qual é o ditado que tem com fumaça, Wilson? Tu lembra? Onde há fumaça, há fogo. Então, quando a abelha vê a fumaça, Wilson, ela pensa o quê? Vão me matar. Queimada. Vão me queimar, vão me destruir. Então o que ela faz? Ela recolhe. Ela vai para dentro da colmeia. E quando ela recolhe, o que ela faz? Ela vai lá no depósito de mel e ela toma a quantidade de mel que ela puder tomar. Então ela fica inchada, sabe? Ela estica toda a sua estrutura é esticada de tanto mel que ela toma. E por isso que ela não consegue picar. Porque ela está esticada, ela não se dobra mais para picar a pessoa que está tirando mel. Eu estou quase um apicultor, né? Ela faz essa situação. A fumaça tem a finalidade de fazer com que ela recue. E quando ela recua, ela se protege como? Consumindo a maior quantidade de mel que tem na colmeia. Ela toma o máximo. Ela vai até todo o limite daquele mel poderoso. Para ela isso é bom. Para aquele que vai receber o mel também é bom, porque ela não vai picá-lo. O fato é que a abelha fica gorda, obesa, inchada, quase não voa. Ela não consegue ferrar ninguém. O que é que isso tem a ver com a pregação? O que é que isso tem a ver com Jonas? O que é que isso tem a ver com a igreja? Parece que tem tudo a ver. Porque nós, como igreja, muitas vezes só estamos procurando a doçura da colmeia. Muitas vezes nós vamos para a igreja e queremos estar na igreja só para receber a bênção. Só para buscar aquilo que é doce. Só para querer aquilo que é agradável. E muitas vezes ficamos inchados, obesos, pesados. E não cumprimos mais os nossos propósitos. Há muita gente que recebe bênção na igreja, que recebe milagre na igreja, que recebe cura na igreja, que recebe as maravilhas de Deus, mas não consegue transmitir a mensagem de Deus, cumprir a missão, mas na vida de ninguém. Não sabe a última vez que pregou o evangelho para alguém, não sabe a última vez que convidou alguém, não sabe a última vez que falou da palavra da verdade. Se acomodou. Assim como Jonas fugiu da missão, porque só estava preocupado com a doçura. Nós precisamos olhar isso. Há poucos dias atrás, um casal me procurou. E de repente, me chamou, abra mão, o que foi? Me deram uma oferta. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com aquilo, eu disse, graças a Deus, mas algumas pessoas estão aprendendo um princípio. E eu tenho visto Deus abrindo portas e portas e portas na vida deles. E o que fiz eu? Peguei aquela oferta e disse, Senhor, o Senhor é bom. E Deus me deu na mente mais duas pessoas. Então, mais duas pessoas missionárias que precisavam. E quando eu falo missionária, me entende, eu não estou falando alguém que está fazendo missões. Porque todos nós somos missionários de Deus, amém? E aí eu pude abençoar mais duas famílias.
pude cuidar de mais 2 pessoas. E isso é tremendo. Irmãos, nós temos que cumprir a missão. Nós temos que compartilhar a bênção de Deus na vida de outros. O problema é que depois que Jonas pregou para Nínive, ele não queria ir, diz o versículo, capítulo 1. Capítulo 2, ele só vai porque vai morrer no peixe. Está sepultado vivo dentro do peixe, aí ele vai. O peixe cospe ele diz, agora eu vou. Aí Deus manda ele pregar, ele prega. 3 dias para andar na cidade, ele só anda 1. Olha como ele estava afim. Estava desejoso. Andou 1, disse, se tora aí para todo mundo saber. E quando ele percebe que Deus vai mudar, ele fica triste. Quase arrependido de ter ido. Quando ele vê que a cidade se arrependeu, em vez de ele ficar contente com o resultado, ele fica triste, extremamente irado, porque ele perdeu a missão, ele perdeu o propósito. Quantas vezes a gente não faz o mesmo, né? Esse sol aí está me matando, eu que não vou num sol desse. Esse pastor é besta. Eu vou sair do meu conforto para ir pregar no hospital, cheio de doença, cheio de gente, é bactéria para tudo que é canto. Não vou, eu que não vou. Eu já vou para a igreja Pulso, eu vou levar alguém. A gente às vezes está perdendo a missão, irmãos. Infelizmente. E é duro dizer isso. Mas a falta de amor de Jonas pelos perdidos era evidente. É mais fácil para a gente às vezes dizer e olhar para um jovem, olhar para alguém que está nas drogas, olhar para alguém que está na prostituição e menosprezar, do que chorar, cuidar e servir. A falta de amor muitas vezes é evidente dentro do sistema chamado igreja. A gente se importa mais com a nossa comodidade. A gente se importa mais com aquilo que é legal para nós, para aquilo que nos dá conforto, do que para milhares de vidas que nessa hora estão sendo ceifados pelas trevas. A gente só esquece que um dia alguém chorou, um dia alguém pagou um preço, um dia alguém serviu para que o evangelho chegasse a mim e a você. O que eu creio que Deus está me trazendo através desse texto hoje, para que você veja de uma forma diferente, para que eu veja de uma forma diferente, e para que a gente perceba qual é o nível da nossa insensibilidade, e que a gente possa refletir sobre as nossas ações, porque esta insensibilidade, infelizmente, ela não vai chegar, ela chegou, ela está infiltrada dentro das camadas, até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de amar alguém porque não é próximo, ou deixamos de servir? Eu creio que Deus está mudando o quadro disso. Esses dias a gente teve o Aviva Recife, ou Aviva Coqueiral, não foi Recife. O Recife vai ter agora na Arena. Ontem tinha um missionário africano aqui em Pernambuco e já estavam organizando sobre isso. E aí eu me encheri de novo, porque eles vão preparar igrejas para poder estar lá na Arena, cada uma levando aí, eles enviam os ônibus. Você vai levar, encher quantos ônibus? 10? Então vamos levar 10, 15, 20 para fazer o trabalho lá. Eu disse, eu estou dentro dessa. Eu quero a salvação do meu estado, da minha cidade, do Brasil. O que eu
estou querendo dizer é que a gente fez lá, e a população, as pessoas no entorno só falam bem. Eu fui agradecer ao dono, e eu disse, olha, obrigado pelo privilégio. Eu disse, não agradeça não. Eu disse, opa, como? Sou eu que tenho que agradecer. As portas estão abertas, voltem outra vez. Nós precisamos cumprir cada dia a missão. Nós temos que ir, irmãos. A gente não pode cair na armadilha que Jonas caiu, de fugir da missão, de alcançar os perdidos. A nossa missão é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É não deixar que o meu e o teu amor esfrie. Eu fico perturbado quando eu vejo alguém que acha ruim estar no pequeno grupo. Eu digo, como assim? Meu Deus, não está lendo a palavra. Porque escreva, não é porque eu estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Chegará o tempo que você só vai encontrar o evangelho nos pequenos grupos. Porque cada dia o sistema vai fazer com que isso aqui feche. E ali você tem comunhão. Ali você tem alguém próximo orando por você. Ali você tem a possibilidade de ganhar alguém para Cristo. Por quê? Porque o mundo hoje está batendo tanto. E infelizmente tem tanta gente, que tem gente boa e gente ruim dentro de todas as esferas, inclusive na igreja. Aí alguns dão um escândalo, aí o que acontece? O escândalo já percebeu que a gente bota o foco nele? E por causa disso muita gente já não tem mais alegria de estar na casa de Deus, mas vai num grupo pequeno porque conhece você. E eu creio que Deus está usando isso como estratégia, como usou na igreja de Atos. E nós vamos ver muitas vidas sendo conquistadas pelo Senhor, através de nós. A segunda mensagem de Jonas no capítulo 4 é que a igreja não perca o amor pelas almas perdidas. Jesus disse em Lucas 10:19, que é o texto áureo para que aquelas duas placas estejam lá, visão e missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou mudar o texto porque foi assim, na linguagem de hoje, está desse jeito também. O Filho do Homem veio buscar e resgatar o que se havia perdido. Aleluia. Sabe o que é isso? É o coração de Deus. O coração de Deus é diferente do meu e do seu. A igreja tem que refletir esse amor, esse coração. Esse coração que a pessoa pode estar perdido. A pessoa pode ser uma pessoa, sabe, que você diz assim, essa não. Aí Deus diz, essa sim. O coração de Deus diz, essa sim. Se ela se arrepender, se houver uma mudança de vida, essa sim. Então eu e você, tudo que a gente faz tem que ser intencional. E a nossa intenção final é de ganhar vidas. É de salvar pessoas para Jesus. O nosso interesse não pode ser a nossa comodidade. Nosso interesse não pode ser o prédio. O nosso interesse não pode ser o ar legal, a cadeira legal, a água boa, uma ministração, um som, um louvor massa. Nosso interesse tem que ser a pessoa que vai sentar, ouvir a palavra de Deus, ter a vida transformada, olhar e perceber que todos nós estamos interessados em ajudar ela no problema familiar, no problema com o filho, no casamento, nas finanças, em qualquer outra área, e ela perceber esse amor de Deus e poder transmitir para outros. Esta é a ideia de igreja. E tem que ser isso que tem que estar no nosso coração. Amar os perdidos. Eu penso que Deus estava dizendo para Jonas, Jonas, eu te amo, você é a minha boca de crédito, mas olha o que está acontecendo. Você está tão preso à sua vontade que você não consegue perceber as coisas. Esse homem faz uma oração quando está em apuros. Aí ele ora.
Só quando está em apuros. E não ora por ninguém, ele ora por ele. Depois que ele está debaixo de uma árvore, dando sombra, que ele percebe que a cidade não foi destruída. Eu sei que a música não foi para isso, a música é só uma poesia, viu? Por favor. Mas ele está lá, ó. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se arrepender, né? Ele está lá esperando a destruição, vai cair. Aí nada acontece com a cidade, ele... Por isso que eu fugi. Por isso que eu fugi. Porque eu sabia que tu queria salvar essa praga dessa minha vizinha. Eu fugi, porque eu sabia que tu ia mudar no meio do caminho, Deus. Olha a oração dele. Incrível, né? 3 dias para percorrer, Diaconisa Maria. Ele foi um dia só e olha lá. Disse, eu já estou aqui, ó, cumpri um dia, pronto. Não é assim às vezes. Eu já fui para o evangelismo. Eu já evangelizei uma vez. Poxa, eu já fui, nessa semana eu fui num culto, porque eu vou de novo. Eu já falei, o pastor pediu, eu falei, esse pastor pede demais. Eu já pedi uma vez. Sabe como é o nome disso? Prazer. Eu contei ontem nos Inconformados. Eu era militar. Comecei a namorar com minha esposa. Todo dia eu queria estar na casa dela. Aí eu fui prestar concurso. Não passei. Claro, todo dia eu estava onde? Na casa da namorada. O nome disso é prazer. Eu fui fazer um curso. Eu fazia o curso de sargento. E no curso, Ítalo foi militar, alguém aqui que foi militar sabe, puxado o curso. Eu chegava na casa dela e eu era o cara que chegava para dizer sim. Porque eu chegava lá e fazia assim. E dormia. Era a mãe e o pai dela, alguém dizendo, ei moço, para casa, 10 horas, bora. 10 horas, tchau. Lavra. É? Hoje o namoro ficou mais moderno, né? 1 da manhã, 2, quando não dorme na casa. Lá era 10 horas, ó, partiu. E aí eu ia embora. Mas mesmo cansado, eu tinha que estar lá porque eu tinha prazer. Sabe por que você não sai no domingo à tarde para evangelizar? Porque a gente perdeu o prazer. Sabe por que a gente não vem no culto da oração? E a gente diz que ama Deus? Porque a gente perdeu o prazer. Não é falta de tempo. Por favor, seja sincero com você. É falta de prazer. Irmãos, a gente tem às vezes uma coisa doida. Sabe o que é? É que verdadeiramente aquela pessoa que não tem tempo quer. E quem tem tempo não quer. Falo eu da igreja local agora, porque até então eu estava falando da igreja, não é? Em todas as esferas, mas agora a igreja local. A gente tem grupo, que é a maior dificuldade para ter. Por quê? Porque o líder quer, mas não tem tempo. Aí ficam se virando nos 30. É um que se reúne no domingo, outro se reúne no sábado, o outro uma vez na segunda, o outro... Aí está assim, ó. De outros que têm tempo para tudo, mas não quer. A gente se alegra às vezes quando alguém se converte. Te amamos, glória a Deus, aleluia. Não é assim?
mas no outro dia a gente não faz nenhuma ligação para ele. A gente não arranja um espaço na semana para visitá-lo. Perdeu o prazer de servir a Deus. A gente serve a nossa tribo. Ontem a gente teve um ministério aqui de danças, fazendo a vigília. Eu disse, cuidado, eu vou pegar vocês. Porque eles vão apresentar sábado, precisa de ensaio. Então o interesse é no sábado, para a vigília veio, para o culto não vem. A gente vai perdendo o prazer. E a gente vai se firmando em outras coisas, irmãos. Porque tudo nos cansa, tudo que é de Deus, já percebeu que nos cansa? Já percebeu que a primeira coisa que a gente tora é Deus? Se a gente vai ter uma atividade na igreja, sabe qual é a atividade que a gente escanteia? Oração. As outras a gente resolve. A gente é muito Jonas e a gente não tem coragem, às vezes, de parar e pensar e dizer, Deus, olha aqui dentro, porque eu estou igual a esse cara. Eu perdi o prazer. Eu entrei no piloto automático. Eu evangelizo, eu prego, porque tem que fazer, mas não tenho mais prazer. E isso é ruim, irmãos. É muito ruim, eu coloquei aqui. Quando entendemos que Deus é Deus que transforma, mas não nos transforma. É muito ruim quando eu e você vive e prega um Deus que transforma, mas não se deixa ser transformado. É muito ruim quando a gente olha para alguém descuidado, com a vida de Jonas como exemplo, mas a gente não pega isso para a nossa vida, ao ponto da gente cumprir a missão, ao ponto da gente servir a missão. Só Deus sabe, irmãos, quando foi a última vez que você ofertou na vida de um missionário. A gente tem dinheiro para tudo, irmão. A gente tem dinheiro para tudo. Celular última geração. E olha, por favor, não diga, eu não estou dizendo que isso é errado, não. Compre mesmo, tire onda. Sabe, a gente tem dinheiro para tudo. É pizza, é celular, mas a gente não consegue ofertar na vida de um missionário que está lá do outro lado. Não é incrível? Mas a gente ora dizendo, Deus, salva. Poxa, contribui aí. Certa vez eu estava no metrô. E essa foi massa, essa foi muito boa. Essa foi fantástica. Eu estou no metrô, o cara deu um salto, já assustou todo mundo. E começou a falar e atropelado não. Se amostrava de atropelo ele. Ele irritou mais do que ele convenceu mais. Aí eu comigo disse assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Só vai aperrear, meu Deus do céu, que negócio atropelado. Essas coisas só complicam. Aí Deus disse, e você não sabe falar direitinho porque não vai. E eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Fiquei calado. Porque disse eu, se eu me levantar agora e pregar diferente, eu atrapalho ele. Esperei o metrô fazer a volta. Quando voltou, todo mundo desceu, é um novo público, eu disse, agora eu vou. Agora é minha vez de pregar. Irmãos, a gente tem que pregar o evangelho. Todo dia tem alguém na fila do pão, tem alguém no mercadinho, tem alguém no trabalho, tem alguém no ônibus, tem alguém no trânsito. Todo dia tem alguém que a gente pode levar a palavra. A gente pode jejuar.
Uma cidade toda jejuou, uma cidade toda acreditou no sermão mais incrível da Bíblia. O cara não queria pregar. Eu não sei nem o que ele pregou. Porque aqui só diz assim, bichinho, 40 dias, vou começar a contar hoje, vai morrer todo mundo. Talvez a pregação foi essa. Aí ficou os cachorros, o gato, não. Porque diz o texto que até os cachorros, gato, ovelha, bode, boi, todo mundo se converteu. Até os animais se converteram, até os animais jejuaram. Se não se converteu, jejuou, né? Porque isso aí é outro problema. Você vai conversar com o Eclesiastes, se vai ter isso lá no céu ou não. Essa é outra história. Mas o que eu quero mostrar é, eles jejuaram, e a gente precisa voltar a jejuar, a consolidar as pessoas, a discipular. Porque eu tenho quase certeza que muitos aqui receberam uma ficha de consolidação de alguém, recebeu. Vá procurar. Olhe na gaveta, você vai achar. Recebeu uma ficha, a consolidação chegou e disse, olha, cuida dessa pessoa, mas você achou que ela estava te dando um papel. Você achou que ela estava lhe dando uma folha para no momento de calor você se abanar. Fala a verdade. Mas não. Ela estava dando alguém que precisa da sua oração, da sua visitação, de você olhar olho no olho, de você ouvir ela, de chorar com ela, de abraçar, de sorrir, de mostrar um caminho em Deus, para que a família dela seja salva, para que o casamento dela seja transformado, para que ela possa buscar outras pessoas. Este é o papel do discipulado. Nós precisamos discipular vidas. O fato é que o profeta tinha cansado de servir a Deus e a sua obra. Ele queria viver a vida de piloto automático da fé, né? Mas fé é algo que a gente tem que viver diariamente. E a gente só vive quando a gente executa, quando a gente faz, quando a gente cria. A fé é algo muito ação. Por isso que a palavra é oração. É colocar aquilo que orou em ação. A gente coloca quando a gente está numa situação difícil, não é não? Financeira. Senhor, abre as portas. Aí vai fazer alguma coisa, vai botar currículo em algum lugar. Aí nesse sentido a gente às vezes... Mas cuidar de alguém. Cuidar de alguém, irmãos. Você cuidar de uma pessoa. Ela liga para você. Imagina aí, diácono Josivão, você liga para a pessoa, ela diz, diácono, eu estou aqui, meio angustiado, estou passando na sua casa agora, o senhor pode ir comigo lá na McDonald's, que eu estou querendo comer um Mac feliz. Aí vamos. Ele diz, olha, eu estou meio assim, eu queria, poxa, eu estou com essa casa de campo assim, maravilhosa e tal, olha, passa aqui que tem um presente para você. Irmãos, tem algum discípulo desse por aí? Eu estou por aqui, viu? Né? Quem é que não quer? Quando ele faz, estou afim não. Ixi, também, não sei o quê. Pastor, tome. Diaconisa André, toma a ficha. Tome. É complicada demais, menino. Oxe, essa pessoa é difícil demais. Eu ligo também, não tem tempo. Eu ligo, não quer. Eu faço, não... A gente só quer saradinho, né? Mas vê as joinhas que Jesus pegou. Quando o que dizia que amava, quando não queria fazer o que ele quis, ele disse, rapaz, manda fogo do céu, queima tudinho. Esse era o do amor, viu? O que não era do amor era meio míope. Era meio cego. Que era Pedro. Pastor, o senhor está dizendo que Pedro era meio cego? Era. Deu uma espadada no cara, errou, só acertou a orelha. Ou vocês acham que ele queria acertar a orelha? Não, vou tirar a orelha. Uma conversa, ele deu para pegar no pescoço, levar foi tudo. Errou, pegou só a orelhinha.
Então a gente vai vendo que até nos discípulos de Jesus a coisa era complicada. Jonas só orava em seu favor. Quando Deus fez a árvore, e a árvore deu sombra, o que ele fez? Se alegrou, ficou feliz. Ele disse: agora, Deus está me ouvindo agora. Agora a cidade vai pegar fogo. Agora a coisa vai complicar. Agora o negócio vai chegar. A dificuldade começa agora. Agora vai ser pior do que Sodoma. Agora a coisa... Aí Deus mandou um vermezinho. A árvore secou. O cara viu que nem todas as bênçãos chegou. Ficou revoltado. Diz o versículo 6: então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou alegre. Aí Deus foi lá e fez ela secar. E aí vem todo o cerne do livro. O livro mostra a insatisfação de Jonas. O livro mostra um profeta que foi na contramão da missão do que Deus deu. E a gente está aplicando isso para nós como igreja. Mas agora o livro mostra algo maior. Ele mostra que Deus é Deus da segunda chance. Você pode olhar para alguém e dizer assim: Deus é Deus da segunda chance. Então diz para ela: Deus tem mais uma chance para você. Amém? O que mais importa aqui é que Deus ama pessoas. Deus ama gente como eu e você, e Ele sempre está nos dando uma segunda chance. Deus ama o perdido, aquele que está no presídio, Deus ama. Aquele que está fazendo a maior atrocidade que eu imaginar, Deus ama. Deus ama também aquele que é comportado, Deus ama. Deus ama a vida, Deus ama pessoas. E eu e você tem que passar a amar vidas, amar pessoas, fazer feito Paulo. Diz que o viver é Cristo, morrer é lucro, que eu me canso, me farei cansar pelas pessoas. Nós temos que amar vidas, nós temos que amar os perdidos, chorar pelos perdidos. Chorar: Deus salva meu pai, Deus salva minha mãe, mas Deus salva o vizinho, Deus salva o filho de fulano. Deus vai salvando. Até aquela pessoa que você não gosta, orar por elas, se preocupar com elas, se preocupar com o traficante lá da sua rua, mas também se preocupar com aquele que consome a droga, se preocupar com aquela mãe solteira que tem lá, se preocupar com aquele vizinho chato do teu condomínio, que vai no elevador, não dá nem bom dia. A gente tem que se preocupar com todo mundo. A gente tem que parar de se preocupar mais com o nosso conforto e se preocupar com aquilo que Deus se preocupa: as almas perdidas. Fica de pé nesse instante. Deus é Deus de segunda chance, queridos. Eu sabia que quando fosse pregar que esse não seria um sermão que você ia estar dando glória a Deus, aleluia, saltando da cadeira, porque nessa hora a gente muitas vezes esquece disso. Mas é para glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: filho, filha, eu te amo. Eu conto com você como meu profeta, minha profetisa. E eu quero colocar no teu coração, porque você tem o mesmo DNA que o meu. E eu quero colocar no teu coração o desejo, o prazer, a alegria de amar as pessoas perdidas, de pregar o evangelho da salvação. Porque existem muitas pessoas. Dá uma olhada na tua volta, dá uma olhada de verdade aí, dá uma olhada panorâmica aí. Olha quantas pessoas Deus já salvou. Olha para essas cadeiras. Existe muita gente que não veio hoje, que possivelmente as cadeiras estariam lotadas. Então Deus já salvou muita gente, mas Ele quer salvar muito mais.
Há muito mais gente na tua rua, na tua empresa, na tua escola, na tua faculdade, no teu bairro, no teu condomínio, na tua família que Deus quer salvar. Há muita gente que Ele quer salvar e Ele conta comigo e com você. Ele olha para a igreja e Ele não vê a igreja como um projeto falido. Ele não vê a igreja como algo inoperante. Não, Ele olha para a igreja e vê ela viva, porque a igreja é viva. A igreja é um órgão vivo. É tão poderoso que as portas do inferno não prevalecem. E eu e você tem esse poder de alcançar os perdidos. Nós precisamos amar os perdidos. Nós precisamos servir a nossa vizinhança. Pastor, como é que eu faço? Eu não consigo chegar ao meu vizinho. Faz um bolo para ele. Faz um bolo lá para a tua vizinha. Ora para não solar. Aí leva o bolo. Se teu bolo solar, compra um. Leva lá. Não é nem meu aniversário. Não, poxa, mas tu é minha vizinha há tanto tempo e a gente nunca conversou. E eu estou aqui para trazer o bolo, mas na verdade também para dizer que eu estou orando por você. Existe alguma coisa que você pode me dizer para que eu possa orar também por isso? Olha, porque nós temos uma rede de mulheres lá. Que é isso? É um grupo de mulheres que se reúne, que tem sempre uma palestra, e é tão legal. Você sai dali melhor, você faz novas amizades, e eu venho há muito tempo sonhando em ter você lá. Olha aí. Aí leva ela. Pastor, isso com homem é mais difícil, é nada. Homem se reúne para jogar bola. É só um sofisma que a gente colocou na cabeça. Homem é mais difícil, é coisa nenhuma. É só a gente se reunir. É só a gente falar com entusiasmo. É só a gente acreditar naquilo que a gente está falando. É só a gente servir a comunidade. Eu digo para vocês com verdade. Eu não tenho preocupação que me chamem de doido. Eu sou meio doido mesmo. Irmãos, eu penso a gente fazer Natal na rua. Eu penso a gente fazer Dia das Mães na rua. Eu penso a gente fazer Dia dos Pais na rua. A gente faz aqui dentro. E eu fico de boa. Mas eu penso lá fora. Já imaginou a gente levando 1000 brinquedos para os meninos na rua? Tem uma pessoa que eu me apaixonei. Ela faz isso. Lá na Zona Norte. E eu disse, eu quero ser mantenedor desse negócio aí também, viu? Eu a conheci numa campanha política. Eu disse, eu quero. É maravilhoso, é transformador, irmãos. Veja quando a gente faz isso no período da cheia, que é uma coisa que eu não gosto, porque eu não queria que tivesse cheia e que as pessoas perdessem as coisas. Mas nessa hora a gente chega, né? Que tal a gente chegar sempre? Que tal a gente chegar toda hora? Eu estou projetando, irmãos, alugar um trio elétrico, parar ali na frente do mercadinho de Totocity. E a gente está todo mundo lá na rua, louvando, adorando durante o dia lá. Ajoelha aí na rua, todo mundo ajoelha na rua. E vamos orar. Porque a igreja foi chamada para fora dos portões. Nós temos que viver isso. O que eu entendo aqui é que Deus despertou o profeta para ir para Nínive. Onde é a sua Nínive? Onde é a sua Nínive? Qual é a missão que você está fugindo, que Deus colocou para você? Deus despertou o profeta. E o que o profeta fez? Mudou a rota. E o que Deus fez? Disse, muda a rota não. Já pegou o carro, andou e GPS perdido? Ou ele dá outra rota? Pronto, deu outra rota. Aí Deus fez algo.
E aí eu digo para você que está aqui, que está afastado, não sei se está, não sei se tem alguém aqui afastado, ou que ainda não entregou a vida a Jesus, mesmo com essa palavra dura. Deixa eu dizer para você, Deus mandou o profeta ir para Nínive. Você é a Nínive de Deus, porque Deus ama você. Aí o profeta disse, vou não. Aí Deus fez ele descer para um porto, Jope. Fez ele descer para um barco. Fez ele descer para o porão do barco. Do porão ele foi jogado no mar. Do mar ele foi engolido por um peixe. Do peixe ele foi vomitado na terra. Só porque Deus ama você. Ele disse, o meu filho, minha filha precisa ouvir esta palavra. Meu filho, minha filha precisa ser amado, precisa ser cuidado, precisa entregar a vida dele para mim, porque ele tem poucos dias. E se ele rejeitar, ele vai morrer. Deus amou Nínive. Ele queria salvar Nínive. E o interessante é que Nínive entendeu. E Nínive entregou a vida a Jesus. E teve a vida sarada, restaurada, transformada, perdoada, uma nova chance. Você pode entregar sua vida hoje a Jesus. E você pode ter sua vida transformada. Jonas chegou lá. Deus está me usando para chegar hoje para você. Você não é fruto do acaso, eu não acredito nisso. Você não veio aqui sem propósito, você veio porque Deus te trouxe. Ele quer salvar você. A mensagem de Deus foi: eu amo Nínive. Jonas, você está preocupado com a árvore, e eu estou preocupado com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Alguns teólogos estudiosos falam que ele está falando ali de 120 mil crianças. Só as crianças. Porque as crianças não tinham esse entendimento. Sem contar os adultos. O fato é, Deus fez todo esse percurso por você. Ele sabe seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você precisa. A mensagem é para os da igreja. Mas a mensagem de Deus é para aqueles que ainda não entenderam o que é a igreja. Deus quer salvar você. Então, se você está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus, entrega hoje. Se vestir de pano de saco e cinza é: Jesus, eu me entrego a Ti. Eu entrego o controle nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor resolva a minha história. Então, se tiver alguém aqui, eu não vou insistir. Se tiver alguém aqui que ainda não é evangélico, ou que está afastado dos caminhos de Deus, Deus marcou esse encontro, está dizendo: eu vou encontrar você. Você pode ir para onde for, eu vou ao seu encontro porque eu te amo. Eu quero salvar a tua vida. Eu sei que você tem pouco tempo, mas eu quero mudar a tua história. Então Deus te trouxe aqui. Alguém aqui nesta noite quer entregar a vida a Jesus? Que ainda não entregou a vida a Jesus, que está afastado? Se quiser, amém, venha, meu amado. Vem aqui. Aleluia, pode vir, vem para cá. Aleluia. Aleluia, que coisa boa. Como é teu nome, meu amado? Davidson. Davidson. Aleluia. Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui? Sobre a vida dele. Há uma ilustração aqui, irmãos. Davidson precisava dessa mensagem. Nínive precisava desta mensagem. Mas para que Davidson recebesse a mensagem, ou Nínive, Deus precisou do profeta. Alguém na tua rua, por favor. Alguém no teu trabalho, alguém na tua família que precisa que você seja o profeta, a profetisa de Deus. Precisa que você leve a mensagem do Evangelho. Que você ame o que Deus ama.
Que você entenda que Deus tem maravilhas para fazer e é preciso que alguém vá. Olha só que coisa de Deus. Mudou a rota, eu também mudo. Vai para o barco, vai para o porto, vai para o barco, vai para o porão, vai para o mar, vai para o peixe, vai para lá, porque eu quero salvar Nínive, eu quero salvar Davidson. Mas quer salvar você também que estiver aqui, que ainda não entregou a vida a Jesus. Agora olha que coisa interessante. É que Deus chega e manda uma planta crescer, manda um verme matar a planta, manda o calor chegar para incomodar o profeta. Porque Deus não só quer salvar Nínive, Deus também quer incomodar o profeta. Deus não só quer salvar ele, mas Deus quer incomodar a mim e a você para fazer a nossa parte. Porque eu não sei quem faz meia sola, quem não faz, quem quer, quem não quer, mas Deus sabe. Então eu quero pedir para você nessa hora, fecha teus olhos, por favor. Se você puder, fecha teus olhos. Porque Deus também está te dando uma segunda chance. Ele deu uma segunda chance ao profeta. Ele estava dizendo para o profeta: ei, eu quero andar com você. Ainda tem muita coisa. Sai dessa tua autossuficiência, sai desse teu conforto. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer através da sua vida. Ainda tem muita gente que eu quero transformar. Ainda tem muita gente que eu quero sarar. Ainda tem muita gente que eu quero curar. Ainda tem muita gente que eu preciso que você profetize. Ainda tem muita gente que eu preciso que você abrace. Ainda tem muita gente que eu preciso que você discipule. Ainda tem muita gente perdida que eu amo, que eu não quero que as trevas levem. E eu preciso que você faça a sua parte. Então nesta hora você pode dizer a Deus. Porque se Jonas disse: eu não vou, Isaías, o profeta messiânico, disse: eu vou, envia-me a mim. Capítulo 6, versículo 8, ele diz: eu estou aqui, eu estou pronto. Então essa é a hora de você dizer para Deus: Deus, eu estou pronto. Deus, eu estou pronto, eu quero. Ó Senhor, Tu sabes das minhas limitações. Senhor, Tu sabes dos meus medos. Deus, Tu sabes tudo ao meu respeito, do meu pouco tempo que eu tenho. Mas eu quero. Usa-me. E Deus vai usar você poderosamente para a glória dele. Deus vai mostrar para você o teu network, quantas pessoas já estão em tua volta, que Ele quer salvar. Ele criou todo um caminho para você. Eu quero orar por você. Pai, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor espera muito mais de mim. Eu sei que o Senhor espera muito mais da igreja local. Senhor, eu quero te pedir perdão, nos perdoa por negligenciar, por buscar só o mel, só a doçura da igreja, só o conforto, por estar inchado e já não consegue mais ferroar ninguém, já não consegue mais transmitir a tua glória para ninguém, já não consegue mais contagiar ninguém, porque está preso em si mesmo. Senhor, tua palavra diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. Tua palavra diz: buscai as coisas do alto, as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. Tua palavra diz que quando nós te buscamos, o Senhor abre as portas. Abre a porta do entendimento, do recurso, da saúde, da bênção, da força. Tu mesmo disseste que aquele que está cansado, o Senhor dá força e vai voar como águia. Vai correr, não vai cansar. Te pedimos isso, Pai.
Ministra o nosso coração. Ministra o coração de cada líder de ministério. Ministra, meu Deus, o coração de cada pessoa que chegou nesse lugar, ou daquele que um dia essa palavra vai chegar para ele. Ministra o coração, Pai, porque ele é precioso demais. Ela é preciosa demais. O Senhor não tinha raiva de Jonas, não. O Senhor não tratou Jonas como alguém que não precisaria mais, não. O Senhor olhou para o profeta, tratou dele porque o Senhor ama. E o Senhor queria que ele fizesse coisas maiores. Ainda há coisas maiores a ser feitas. Ainda há bairros aqui para serem conquistados. Ainda há famílias para serem restauradas. Nos ajuda a não perder o prazer, a amar as pessoas e a seguir pregando a tua palavra a tempo e fora de tempo. Nos abençoa. Derrama do teu óleo sobre nós. Derrama da tua libação sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que nós possamos viver o teu evangelho. Que haja uma juventude pegada, cheia do teu poder, cheia do teu fogo, que possa mudar a geografia desses bairros. Que os jovens percebam que o amor é maior. Que sejam libertos das drogas, das dificuldades, porque encontraram alguém, jovens que vão amá-los, que vão servir, que vão discipulá-los, que vão mostrar o teu reino. Famílias, meu Deus, que o Senhor nos mande as famílias para este lugar. Que eles encontrem na rede de casais, que eles encontrem no culto da família. Meu Deus, famílias que são modelos e que queiram cuidar dessas famílias, e elas possam sair dos seus condomínios, elas possam sair das suas casas, e elas possam chegar aqui e receber da tua palavra e do teu alento. Que as crianças cheguem e sejam cuidadas, porque elas são esta geração e a próxima geração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê homens e mulheres sedentos pela tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Eu tenho que decorar o nome, porque é um B, né? É porque eu estava dizendo Davidson. Aleluia. Estenda as mãos para cá para o Davidson. Pai, nós te rendemos graças pela vida do teu filho, o Davidson. Como te amamos, porque tu trouxeste ele aqui e nos dá o privilégio de poder cuidar dele, de poder ajudar ele nas suas demandas, de poder ensinar a ele o beabá do evangelho, de mostrar para ele que ele não está só, que ele tem uma família, que ele tem um povo que o ama, que vai cuidar dele, que vai servir a vida dele, que vai chorar com ele quando precisar chorar, mas que vai sorrir também quando precisar sorrir. Abençoa o Davidson, sua casa, seu relacionamento, abençoa tudo. Começa para ele um novo tempo, começa para ele uma nova história, começa para ele, meu Deus, hoje se abre para a vida dele o tempo da tua presença, da tua habitação. Deus, obrigado, porque o nome dele está escrito no livro da vida, porque sabemos, meu Deus, que tu és o Deus da vitória. O teu sangue derramado na cruz do Calvário o alcança, trazendo para ele graça, misericórdia, perdão, restauração, vida abundante. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Davidson.